Está no ar mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E se eu fosse você, não saía daí porque o programa de hoje está sensacional. Dá só uma olhadinha. Vamos falar sobre como lidar com o luto por um animal. Você vai se apaixonar pela raça de cães American Bully. E tem o Dr. Jefferson Ferreira nos explicando o procedimento da autópsia na medicina veterinária. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Oi, a minha pet dica é que se você está procurando algum projeto para ajudar, você procure a gente no nosso Instagram, Animais Universitários, para ajudar os animaizinhos que estão precisando bastante de ajuda. Estou aqui com a doutora Joana Angélica, doutora em Educação e Psicologia e terapeuta do luto. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo bem. Olha, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite, doutora, super simpática. E para falar de um assunto que a gente já rola uma certa melancolia, né, Sim, doutora? sim. Mas é um trabalho muito importante, principalmente agora, vem ficando cada vez mais importante. Sim. Antes de começar, a gente vai falar sobre luto animal, logicamente, mas eu gostaria que a senhora desse explanasse um pouco o que é a terapia do luto. Tá. A terapia do luto diz respeito aos processos que uma pessoa vive quando tem a experiência de perder algo muito amado, algo muito querido, certo? Existe um elo de afeto. Então, não só pessoas amigas, parentes, quando você perde esses parentes, quando eles morrem, né? Você vive um processo, é um processo de luto, ele é normal de se viver. Existem etapas que a gente precisa viver e muitos de nós precisam de suporte terapêutico, que é o que eu faço. E não é diferente essa dor, né, de se apartar de algo muito querido, a relação de afeto que se tem com seus animais, né? E agora, depois da pandemia, nós temos visto muitas questões, desde os lutos no geral, né? Quando as pessoas não puderam se despedir dos seus entes queridos, não puderam fazer os seus rituais fúnebres, não pôde acompanhar no hospital. Sim. E não é diferente também as pessoas em relação aos seus animais. Os animais passaram a ter um lugar muito mais relevância agora na pandemia, sim, quando nós passamos pela pandemia, né? Nós não estamos no período pandêmico, estamos no pós-pandêmico. Mas muitas pessoas conseguiram passar por esse processo de dor com seus animaizinhos, seus pets, né? E eles também se vão. E eles têm uma vida curta, na grande maioria das vezes, em relação à nossa existência, né? No sentido de tempo. Então, esse processo é um processo que causa dor, é um processo que precisa ser vivido e muitas vezes precisa de suporte terapêutico. Pois é, e muitas pessoas, eu acho que eu converso muito com pessoas que perdem, né? A gente costuma dizer, só sabe a dor quem perde, né? Porque às vezes tem gente que subestima um pouco a dor de quem perde um animal. Como eu, como tutora, que perdi, posso me comportar com relação, acho que tem gente que reprime essa dor com vergonha. Ah, eu não quero sofrer tanto por um animal porque vão achar que não é interessante. Como é que eu posso me comportar e lidar com essa dor? A palavra que não deve existir é reprimir essa dor. Né? É certo que a nossa ignorância, nossa no sentido genérico da palavra, tende a dizer o que é que dói mais e o que é que dói menos, né? Ah, você não tem que estar sofrendo porque o seu cachorro morreu, porque seu gato morreu. Quem disse que eu não tenho que sofrer por isso? Que eu não posso sofrer? E cada pessoa tem um processo diferente de demonstrar e de viver essa dor. Sim. A primeira coisa que se nós pudermos educar as pessoas é não desvalorize o luto, a dor da perda de ninguém. É uma tartaruga, é um passarinho, é um cachorro, é um gato, é uma pessoa, são vínculos de afeto. Ah, você está colocando os animais e as pessoas no mesmo patamar? Estou. É vínculo de afeto. A depender do vínculo, ele é tão igual quanto a uma pessoa. Depende de como você se relaciona com aquele animal. Você pode ter um vínculo de afeto tão profundo que é igual à dor de perder um irmão, né? Então, não há de se não qualificar, dizer, essa é uma dor menor. Não então, a primeira coisa, se eu puder dizer, é não esconda essa dor. Ela dói, ela é minha e ela tem que ser respeitada. E tem que ser vivida. Por isso o processo de luto. Até para não esconder com medo e com vergonha,
né? E aí depois isso se reverberar numas doenças outras por conta dessa repressão. Doutora, e as pessoas que convivem com quem perdeu, como que eu posso, de certa forma, tentar confortar a pessoa pela dor da perda de um animal? Primeiramente, já valorizando essa dor, né? Isso. Como que eu posso tratar uma pessoa que... Se você está do lado de uma pessoa que perdeu um animal, mas você nunca viveu a experiência de perder um animal, nunca diga eu sei o que você está sentindo. Até quando você já perdeu um animal também, mas eu já passei pelo luto, pela morte de um animal, eu sei que você está sentindo. Pode até ser que você consiga se aproximar dessa dor. Mas uma coisa, não é dizer eu sei o que você está sentindo, porque não está na área do cognitivo, do saber, está na área do sentir. A gente, para dar suporte a alguém em processo de luto, não estou falando como terapeuta, eu estou falando como pessoas que estão no seu processo, que estão ao lado, como a sua pergunta me trouxe, né? A primeira coisa é respeitar e dizer, eu estou aqui. Dói, eu estou aqui com você. Você quer chorar, chore. Quer gritar, grite. Eu estou aqui com você, eu estou do seu lado. Esse momento é único, é da pessoa, ninguém vai conseguir viver, ninguém vai conseguir entender, mas se a gente quer ajudar essas pessoas que a gente ama, que está vivendo o processo de luto, primeiro é não desqualificar e segundo, se manter presente. Não precisa nem dizer nada, basta estar do lado. Doutora, e a sua demanda com relação ao luto por animal, ela cresceu bastante desses tempos para cá? Ou as pessoas ainda têm essa vergonha de querer ainda reprimir esse sentimento? Eu não tenho muita demanda de suporte de animais, no sentido do luto. Eu tive um atendimento também, porque eu estava morando fora do país, eu só estou há 7 meses aqui, estou com o meu consultório, ali na João Carvalho, perto da Rui Barbosa, e eu só recebi uma vez uma solicitação, mas ela foi por um outro luto, mas é tão interessante, que ela foi por um luto de uma pessoa, mas ela trouxe o luto do animal. E é assim, quando você perde um ente querido, imediatamente você lembra de outros lutos que você viveu. Sim. Né? Então essa pessoa perdeu um ente querido na pandemia, mas na narrativa dela desse luto, ela trouxe o luto do cachorro. Por quê? Porque estava tão ligado à dor, era uma dor de perder algo que ela amava tanto, que eu tinha tanto afeto, que ela trouxe. Nem foi por isso que ela chegou lá, né? Mas é só para dizer como ele tem tanta relevância quanto a depender da relação de afeto que se tem. E sim, muitas vezes necessário um suporte, um acompanhamento para que essa pessoa passe por esse momento de dor. Ela tem que viver, não adianta reprimir. Existem fases, né? Para ela passar por esse momento de dor, até conseguir caminhar novamente, respeitando o ciclo da vida. Doutora, olha, o papo tá tão bom, eu tô tão encantada, doutora, aqui falando, que o Hélio já tá fazendo assim, eu nem senti que o tempo terminou, mas eu tenho certeza que as pessoas em casa estão encantadas e vão surgir dúvidas, e aí a senhora já deixa o compromisso firmado, já tá morando aqui no Brasil, para voltar e responder mais perguntas da gente aqui. Podem fazer as perguntas que a gente marca um dia para responder essas perguntas. Agora, antes disso, doutora, se puder, deixe seus contatos, suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho e, de certa forma, ser atendida também aqui nessa câmera. Tá certo. Bom, eu sou a doutora Joana Angélica, sou terapeuta do luto. Se algum de vocês precisar de algum suporte, o meu Instagram é Joana Angélica Terapeuta. Lá você vai ver o endereço da clínica, que é na João Carvalho 282, quase esquina com o Rui Barbosa. E a gente pode marcar um atendimento para eu acolher, receber você, acolher nesse momento de dor e, quem sabe, contribuir para que você viva esse momento da melhor maneira possível, o que é possível viver dentro desse momento de dor. Mas você não está sozinha, viu? Obrigada, doutora, mais uma vez. Minha pet dica de hoje é: se você conhece alguma pessoa que está vivendo o luto, a perda de um animalzinho querido, acolha essa pessoa, acolha essa dor, tá? Respeite antes de mais nada. É um luto, é uma dor, é um amor que se apartou.
gente, eu estou aqui com o Dr. Jefferson Ferreira, médico veterinário, professor da UES e da Uninta e presta serviço para o laboratório Vetex na área de patologia. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Grande satisfação de poder estar aqui, podendo prestar algumas informações em relação a essa área tão importante dentro da medicina veterinária. Verdade. Primeiramente, eu agradeço demais. Não sei como o senhor arrumou tempo de estar aqui diante de tantas funções, mas é para falar de um assunto que nós nunca falamos na TV Pet Show e é muito importante. Eu acho que tem muita dúvida dos tutores e minha também. A autópsia. É um assunto que acho que é até um pouco temeroso para os tutores, né, doutor? Perfeitamente. Então, inclusive, é um grande tabu quando a gente fala de autópsia, porque não existe ainda um consenso entre colegas profissionais. Alguns chamam o termo necrópsia. E devido ao fato de utilizar esse termo, às vezes pode causar um certo tipo de aversão para os tutores, porque eles não estão acostumados com esse tipo de termo, sendo então a autópsia o termo que a gente está tentando implementar atualmente. Inclusive é algo que é discutido, inclusive em artigos científicos em relação a esse termo, porque uma vez a gente utilizando o termo autópsia, eles conseguem se familiarizar com o que já é feito na medicina humana, que é natural, que é feito com bastante frequência. E é justamente isso. Eu realmente, na pesquisa que eu fui fazer, eu não vi um consenso, né? Eu vi autópsia e necrópsia. Então a gente fala autópsia mesmo. É perfeitamente aplicável. Doutor, explica um pouquinho pra gente o que é a autópsia em animais. Perfeito. Então consiste basicamente em um exame cadavérico. Então quando acontece do paciente, o animal morrer, a gente faz uma investigação do cadáver por meio de avaliação macroscópica dos órgãos e também microscópica e possíveis exames complementares. Isso com a finalidade da gente determinar a causa da morte. Entendi. Mas em que casos, doutor, é mais pedido assim a autópsia? É aconselhável pedir? Certo. Então, existem diversas circunstâncias que favorecem o desenvolvimento, a prática desse exame. Então, quando se tem morte por causas desconhecidas, pode ser um animal que morre subitamente ou por conta de alguma doença em que não foi possível diagnosticar do animal em vida e a gente poder, então, confirmar na necrópsia. Existem doenças que só mediante a necrópsia a gente consegue ter essa confirmação. Então, em situações em causas desconhecidas, seria a principal possibilidade para isso. Eu, como tutora, eu posso pedir a autópsia do meu animal. Exato. Então, isso é previsto no Conselho Federal de Medicina Veterinária, na Resolução 1374, em que o tutor, o dono do animal, ele pode fazer a solicitação. Então, existe essa particularidade em relação a outros exames que são privativos do médico veterinário. De uma forma geral, apenas o médico veterinário pode solicitar os exames, mas esse em específico o tutor pode solicitar. Eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica, talvez, mas assim, no caso, se o meu animal morre dentro de um hospital ou uma clínica veterinária, eu posso fazer esse pedido diante de alguma desconfiança, não sei, quem se responsabiliza por essa autópsia? Sou eu ou o estabelecimento? Perfeitamente. Então, é natural acontecer situações em que o animal morre e o tutor ele quer ter alguns esclarecimentos, se isso foi por conta da falha de prestação de serviço ou se realmente foi por curso natural da doença. Então, ele pode fazer sim a solicitação e só mediante o exame necroscópico, né, que vai ser confirmado isso. A gente está vendo que está cada vez mais comum a judicialização da medicina veterinária, ou seja, o tutor ele tem um perfil diferente comparado a anos atrás. Hoje está cada vez mais fácil o acesso à informação. Então, muitas vezes o tutor ele já está munido de muitas informações a respeito do que é o certo ou o que é errado na maioria das vezes. Então, devido a esse fato dele ter um pouco mais de consciência em relação a isso, ele pede esse exame, ele pode solicitar. Entendi. Aí só o médico veterinário pode fazer esse exame? Perfeito. Então, a autópsia, por alguns conhecidos também como necrópsia, é um exame privativo do médico veterinário. Em tese, qualquer médico veterinário pode fazer o exame, entretanto, o recomendado é que seja feito por um profissional especializado, ou seja, que ele tenha a sua formação direcionada para patologia. Doutor, existe um tempo limite para eu pedir ou tem que ser logo após a morte? Como é que funciona essa questão? Perfeito. Então não existe uma cronologia específica. O ideal é que ela possa ser feita de forma mais imediata possível. A gente sabe que na prática nem sempre isso é possível porque
o tutor muitas vezes, devido ao fato dele estar muito fragilizado emocionalmente, é difícil ele tomar essa decisão. Então, até esse momento, para que ele tome essa decisão, é importante que seja esse animal resfriado, para que, se ele de fato decidir em solicitar a autópsia, né, que a gente possa ter uma maior precisão, né? Quanto mais é o tempo de morte, menor vai ser essa precisão no nosso diagnóstico. Então, o ideal seria de imediato. Eu não posso afirmar uma cronologia específica, porque vai ter situação em que, às vezes, alguns órgãos que são mais delicados, eles acabam se decompondo mais rapidamente, e isso pode prejudicar. Mas o ideal é que seja feito da forma mais imediata possível. Então, eu gostaria que você falasse, antes de iniciar a entrevista, você falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar nisso. Às vezes o animal morre e a pessoa fala, eu não quero saber, morreu em casa, não quero saber porque já morreu, não vai trazê-lo de volta. Mas isso pode prevenir que outros animais na casa venham a óbito também, porque funciona como uma prevenção a autópsia, né? Isso mesmo. Então a gente nota que atualmente ainda é baixa a adesão por parte dos tutores, dos responsáveis de animais, para a realização da autópsia. Isso é um grande tabu, porque muitos só enxergam esse lado. Já se esgotaram os meus recursos em relação ao meu animalzinho, assim como também ele já sofreu demais, então eu quero encerrar por aqui. Entretanto, poucos têm ainda consciência a respeito dos benefícios que esse tipo de exame proporciona, que é justamente, uma vez você confirmando o diagnóstico, se for uma doença infecto-contagiosa, você pode estabelecer medidas preventivas em relação a isso. Assim como, por exemplo, em caso de morte acidental, se por acaso existe alguma circunstância de risco naquele ambiente que o animal foi criado, algum tipo de medicamento, alguma substância que potencialmente pode ser tóxica, se a gente confirma, a gente pode implementar medidas de prevenção para os outros animais. Doutor, olha, muitíssimo obrigada. Assim, acho que foi uma aula para mim, para quem está em casa. É um assunto que pouco é divulgado. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite. Se quiser deixar suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Perfeitamente. Então, quem quiser seguir a página no Instagram, Arquivos de Patologia, é uma página que mostra rotinas em relação ao diagnóstico dessa parte, que presta bastante informação. Ela é voltada principalmente para acadêmicos, mas quem for tutor também pode ficar à vontade para buscar. Obrigada, doutor. A minha pet dica é considerar a possibilidade da autópsia em situações onde se tem uma causa indeterminada da morte desse animal. Isso é algo bastante importante para que se possa ser feito medidas de prevenção para os animais que ainda estão vivos. E eu estou aqui com o Ryan Medeiros, que é criador da raça American Bully. Tudo bem, Ryan? Tudo bom, Catuxa. Olha, muito obrigada por aceitar nosso convite. Primeiramente, que eu já conhecia uma raça com esse nome, mas essa é a diferença. Explica pra gente a diferença deles. Os American Bully, eles são uma variação. Eles são misturas das raças American Pit Bull Terrier com American Staffordshire, e foi criada para ser um animal doméstico. Então, assim, essa é uma variação da raça American Bully, são exotic bullies, micros. Então, eles têm um tamanho, como podem ver, bem menores do que o American Bully padrão. E são cães dóceis, são cães de companhia que você consegue criar em pequenos espaços, como apartamentos e casas menores. Eu já achei eles super companheiros, eles são muito tranquilos e carinhosos. Eles têm essa cara assim de fortão, mas são super bebezão, né? Sim, normalmente eles são cães que gostam muito de estar no colo, estar perto, são cães de companhia, e que você não precisa ter uma atividade física tão grande, entendeu? Você consegue fazer com que eles tenham um bem-estar com pequenas brincadeiras no decorrer do dia. Então, para quem tem apartamento e uma vida um pouco mais corrida, é a raça ideal. Tranquilo. É a raça ideal, e o convívio com criança, convívio com pessoas idosas é sensacional. E como foi que essa raça chegou no Brasil? Faz tempo? Isso, faz tempo. O American Bully, como eu te falei, é uma junção de duas raças americanas e foi criado um cão para ser um cão doméstico, né? Aí, como o brasileiro e os americanos e chineses especializaram na raça, cada vez mais queriam diminuir o tamanho para poder com que as pessoas que têm interesse em criar em pequenos espaços conseguissem
poder ter a raça, né? É uma raça que ainda está em evolução, ainda está em contexto de montagem, assim, de saber o que de fato é o padrão da raça. Então, meio que cada um cria o que gosta, de acordo com o que busca na criação. Mas é uma raça que dentro dos padrões é essa, cara de mal aqui, mas bastante companheira e bem dócil. E é exatamente isso que eu queria que você falasse. A gente, primeiramente, as pessoas contam, eu não, porque qualquer cachorro eu já estou chegando para abraçar. Mas, primeiramente, as pessoas olham, já dá aquele medo. Então, fala o diferencial dessa raça. É uma raça muito dócil, né? Ela, normalmente, quando você vê, impacta, né? Porque são cães com musculatura aparente, são cães que têm uma cara de mal, de fato. A main face, que a gente fala. Mas depois que você chega no círculo dele de 1 metro, você consegue entender que é uma raça que é super dócil, carinhosa. É isso aqui, ó. Eles são isso e principalmente com crianças, eles gostam muito da criança, de estar próximo da criança. Há alguns passeios que a gente faz em shopping, em lugares com muito movimento, a orla, então é notório isso. As crianças, elas vêm para cima, os pais são com um pouco de receio, mas depois que vêm, querem saber um pouco mais da raça e entender. Então, para a criança é ideal, porque além de ser dócil, aguenta o tranco de brincadeira, o tranco, isso. né? As brincadeiras deles são um pouco pesadas, eles gostam da brincadeira de fato do alisado, do empurrar, de correr um pouquinho atrás. A criança gosta dessa coisa, né? E essa característica de pesado, eu fui pegar, porque são pequenos, mas quando eu fui levantar, é bem pesado. É uma característica dele, essa musculatura. É, a musculatura aparente e, de fato, são cães pesados, né? São cães que têm uma frente larga, uma cabeça volumosa, uma traseira bastante aparente. São cães que são originários de raças que são bem pesadas e são raças que são de guarda, né? De novo, moticamente, fizeram a mudança da genética dos cães e conseguiram trazer isso, né? Essa musculatura aparente para um cão pet. Acho que essa é a ideia. Agora fala um pouco da alimentação. Como é que vai ser? É muito? Eu tenho que ter cuidado para não engordar? Esse é o ponto. São cães que eles não comem muito, eles comem de acordo com a especificação da ração. Ração super premium sempre, independente de qual marca seja, ração super premium. A melhor alimentação possível. A gente faz um complemento com frango, proteína, então isso é legal. E suplementação quando precisa. Normalmente eu não dou suplementações aos meus cães, mas ração super premium e frango de fato como petisco. Então é isso, é a alimentação a melhor possível. Então para cão tem que ser super premium. Sim. Eles são maravilhosos. O pelo aqui é uma delícia, dá vontade. Agora eu queria que você falasse a importância, porque às vezes as pessoas assistem o programa, aí fica apaixonada, vou colocar a raça na internet e o primeiro que aparecer eu vou comprar. Isso. E aí com o passar do tempo percebe que não era nada daquilo, então fala a importância de procurar realmente lugares que são credenciados e sérios, né, Ryan? Isso. A importância de você procurar um criador responsável é saber o trabalho que vem sendo feito por esse criador. Essa raça, como é que eu identifico, né? Como é que eu identifico? Esses são a variação dos American Bullies, são os exotic bullies, tá? Micros. Então você vai ter vários tipos de criadores que criam American Bully stand, pocket, micro. Então você tem que buscar o criador que faz um trabalho bacana. Alguma sugestão é ver quanto tempo esse criador está na criação, quantos cães ele já vendeu, qual o acompanhamento que ele faz e de fato o cuidado que ele tem depois que ele faz a venda desses cães, o acompanhamento de fato com o cliente. Acho que é isso de extrema importância. E principalmente você entender quem são os pais, quem são os avós, se tem problema de saúde, se são cães que vêm de uma linhagem bacana. Tudo isso a genética passa, né? A genética passa não só a estrutura, a cor, mas a genética passa a questão do temperamento, eu acho que é o principal. Essas informações o criador é obrigado, tem que passar, ele não pode omitir. E o principal, eu acho que o cliente ele tem que visitar o espaço que os cães vivem, entendeu? Ele tem que saber como é que os cães são criados, acho que é o principal ponto. Então, sempre faz uma visita ao criador, vai saber quem são os pais, conhece de perto, passa uma tarde, convive um pouco com a raça. Acho que é o ideal antes de você escolher um companheiro para a vida, porque a gente sabe que esses animais aqui são muito mais que filhos, às vezes. Vale ressaltar, Ryan, que você já está há 15 anos no mercado, né? Então isso vale muito na questão da experiência, né? Vale, a gente conhece um pouco da raça, do Exotic Bully. A gente começou a criar Exotic Bully há mais ou menos 2 anos, mas a gente cria American Bully há muito tempo, então essa variação de fato foi a que eu escolhi, porque é a que eu gosto. Então, e principalmente eu tenho cuidado com os meus clientes que me procuram, quando me perguntam, eu quero um American Bully, eu digo, cara, você está pronto para ter um American Bully? Acho que é o principal. Não é
você querer o cão, é você estar pronto para adquirir uma raça como essa. São cuidados específicos, mas que vale muito a pena, entendeu? São cães total adaptação ao espaço e aos donos. Mas será que você tem tempo? Será que você... Eu sempre pergunto isso aos meus clientes. Porque é um filho que você vai ter. Para um animal sair do meu canil para poder ir para qualquer residência, eu tenho que entender que de fato o dono está pronto. Não é só comércio, não é só... Você se preocupa de fato, né? Claro, porque eles Né? são todo um cuidado. Essa raça, para poder nascer, ela é feita em inseminação artificial, então ela nasce através de cesárea, então você tem que alimentar os cães desde o primeiro momento, então você acaba que você passa por todo o processo junto com os animais e são filhos. Olha, Ryan, muito obrigada por você dar essa entrevista a gente. E antes de encerrar, fala suas redes sociais para quem quiser conhecer mais um pouco. Quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho lá, dos nossos animais, tenta fazer uma visita, @sfbully, e nosso WhatsApp é o 81997916521. Mas vai no Instagram que vocês vão conhecer um pouquinho do nosso trabalho lá e da nossa história, é bem bacana, tá? Obrigada ao Malboro e ele... Simon. É o Simon. Obrigada, Ryan. Obrigado a você. A minha pet dica é, para você que tem interesse em adquirir um filhote da raça American Bully, procure um criador credenciado, procure um criador responsável, que faça uma visita. Assim você vai conhecer as instalações e de fato conhecer um pouco mais sobre a raça. E agora com vocês, o repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi sobre a raça canina Australian Shepherd, assim chamado por causa de sua associação com os pastores bascos, provindos da Austrália para os Estados Unidos nos anos de 1800. É um cão de trabalho, inteligente, instinto de pastoreio, sempre alerta e guardião. Presta atenção. Sua pelagem pode ser preta, vermelho merle, azulada e todas com ou sem manchas brancas. E com cauda naturalmente curta. Nha, nha. Pode chegar a 58 centímetros de altura, viver entre 12 a 16 anos e pesar entre 20 a 25 quilos. Nha, nha. É disciplinado, bondoso, raramente briguento. Solta pelos. E lembre, animais pintam o mundo melhor. Fui! E o nosso tempo está acabando, mas não sai daí porque ainda dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo? Faz uma foto ou vídeo e envia no nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Ou então já pega seu celular, posiciona a câmera no nosso QR Code e vai direto para lá. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Não esqueçam, animais pintam o mundo melhor. Não.